Bom dia, minha gente querida. Uma grande alegria poder compartilhar com vocês essa segunda e última, ou melhor, terceira e última parte da mensagem sobre influência, sobre Josué e Caleb. Então, conforme eu prometi para vocês, nós vamos gravar essa terceira e última parte para completar a sequência do estudo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Muita coisa dessa mensagem é resultado de pesquisa também, pesquisando livros sobre liderança, E eu sei que tem feito muito bem às pessoas que estão sendo ministradas. E a gente glorifica o Senhor por isso, O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Põe óculos, troca óculos. Esse aqui é para ajudar. Vem muita luz do celular, E tem um refletorzinho aqui. Mas, puxa, eu quero iniciar essa manhã declarando a vitória da Amanda e do Gabriel. O Gabriel passou a sua infância aqui na nossa igreja. E a Amanda, me parece que é a namorada deles, e eu vi eles ali num tumulto, numa confusão, e encontrei com eles e comecei a ministrar, e a Amanda recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela está grávida, e o Gabriel, eu fiz o convite que ele voltasse para a casa de Deus, e fiquei muito alegre, porque a Amanda disse: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Tive a oportunidade de dar meu testemunho, a minha família, como foi que Jesus me alcançou. Então eu estou nessa manhã muito feliz pela graça de Deus que é derramada em nossos corações. Queria também compartilhar um pensamento com vocês, pensamento bíblico, Um pensamento bíblico que tem a ver com o momento que o Brasil está vivendo, que nós estamos vivendo. Essa história não é de hoje, é verdade? Essa história nos remete aos dias do Êxodo, aos dias em que o povo de Deus, depois de 450 anos de escravidão, eles começaram a gemer, eles começaram a orar, eles começaram a clamar, eles começaram a pedir uma intervenção divina, não é verdade? E isso aconteceu. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, segundo as Sagradas Escrituras, eram aproximadamente, ou melhor, segundo alguns comentários, eram quase 2 milhões de pessoas na escravidão do Egito. Imagina um povo viver quase 5 gerações, fazendo cálculo de aproximadamente 80, 90 anos cada geração. É muito sofrimento, é muita dor, são muitas feridas na alma, não é verdade? Pois bem, e é possível que de repente um tenha chegado para o outro e tenha dito: escuta, e as histórias aí de Deus, do Criador, até quando nós vamos viver nessa escravidão? E alguém deve ter dito: perdão, olha, nós estamos sujeitos à autoridade, nós temos que obedecer às nossas autoridades. Isso é verdade, Mas se essas autoridades estão te influenciando a quebrar princípios da palavra, está lá escrito no livro de Atos: importa obedecer a Deus do que aos homens. E o irmão André disse: ainda que implique em prisão perpétua, é melhor obedecer a Deus. Muito forte isso. E eu penso que eles começaram a se reunir para conversar sobre isso, trabalhando, fazendo tijolos, mas conversando sobre isso. Alguém deve ter dito: olha, vocês estão mesmo a fim de sair daqui?
Não se esqueçam que nós vamos enfrentar o rei mais poderoso do mundo e o exército mais poderoso do mundo. E a gente só tem pá e enxada, né? Nós temos aqui algumas ferramentas para fazer tijolo e a gente não tem como guerrear com esse povo. Como é que a gente vai sair daqui? Segundo a Bíblia, Deus já estava ouvindo as orações daquele povo. Não se esqueçam que eles eram escravizados por Faraó. Faraó está em busca de nos escravizar. Faraó não descansa. Faraó quer enredar o povo de Deus e trazê-los de volta ao Egito, à escravidão. Mas alguém deve ter dito: se o Senhor está conosco, nós podemos fazer qualquer coisa. E a maior arma que eles possuíam era a arma da oração. E foi através da arma da oração, da súplica, da unidade, do clamor, que eles saíram do Egito para uma terra prometida que Deus havia dado para eles. Pense nisso. Não se deixe enredar pela escravidão de Faraó. Levanta-te no ministério de intercessão e clame pela nação brasileira. Não se deixe ser escravo, porque você foi chamado para a liberdade, em nome de Jesus. Amém? Ok, então vamos agora continuar aqui nosso estudo, né, sobre influência. A gente já compartilhou bastante sobre isso, né? E na primeira investida de Josué e Caleb, eles não tiveram muito êxito. E por que não tiveram êxito? Porque a influência de Josué e Caleb estava apenas em torno da tribo que eles lideravam. A influência de Josué não era sobre as 12 tribos. E ele passou maus bocados. Mas, inclusive, vendo aquela geração morrer no deserto. Gente. Mas 40 anos depois de tomar algumas decisões na sua vida, depois de entender o ministério de Moisés e aprender com Moisés, que era seu mentor, definitivamente, 40 anos depois, ele resolveu entrar na terra e todo aquele povo disse sim, porque agora Josué e Caleb têm influência sobre o povo. É bom notar, irmãos, pastores, líderes, quem quer que seja que esteja aí ouvindo, a influência de Josué cresceu muito por causa do seu relacionamento com Moisés. Por isso eu gosto muito dessa questão do discipulado, né? Porque é no discipulado que o pastor vai compartilhando, vai falando pessoalmente com a sua liderança próxima. E foi o caso de Josué, que andava grudado ali ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés. O Moisés podia passar todas as informações e assim Josué e Caleb poderiam retransmitir essas informações. Então quero dar já essa dica que eu aprendi com o pastor Ebi Huber, né? De qualquer planejamento, qualquer direção, olho no olho com a sua liderança principal. Depois a sua liderança principal vai passando para os demais, ok? Então, a influência de Josué cresceu por causa do seu relacionamento com Moisés. Outro fator muito importante do crescimento da sua influência foi o impacto que Moisés causou na sua vida. Que igreja você congrega? Qual o ministério você faz parte? O seu líder principal exerce influência de impacto sobre a sua vida? Ele é um homem de jejum, um homem de caráter, um homem de oração, um homem de intercessão, um homem apaixonado pela palavra, um homem que tem revelação? Então, esse outro detalhe aqui é muito importante.
Lembrando que nós estamos falando sobre liderança de influência, poder da influência. Pouco depois da saída de Israel do Egito, Moisés escolheu Josué para ser o seu assistente, aquele que estaria ali ao lado. E muito lindo aqui em Números 11, 28, Josué foi descrito como um dos seus escolhidos. Números 11, 28, Moisés escolheu Josué. Josué foi um de seus escolhidos. Para quê, apóstolo Ari? Para, na ausência de Moisés, eles darem continuidade àquele plano ousado que Deus tinha para eles. Aonde quer que Moisés fosse, Josué ia com ele. Quer fosse no Monte Sinai, ao tabernáculo, para se encontrar com Deus, Josué estava ali ao lado, para aprender, para conhecer, para vivenciar essas experiências. Aí nós estamos entrando, já no finalzinho aí dos detalhes da vida de Josué, que o levou a ser uma pessoa respeitadíssima e ter uma liderança de influência. Note, irmãos, que depois de os hebreus se recusarem a entrar na terra prometida, o relacionamento mentor-discípulo continuou muito mais forte entre aqueles dois homens. Moisés estava preparando Josué, não é verdade? Moisés estava discipulando Josué. Moisés estava preparando Josué. Com que objetivo? Para que Josué pudesse continuar naquela saga de construir, edificar uma grande nação, Estado de Israel. Todo esse processo, irmãos, ele durou 40 anos. Espera, de aprendizado. E esse processo culminou com a transferência de autoridade para o mais moço. Lemos aqui em Deuteronômio 31, versículo 7. Chamou Moisés a Josué, ele disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e os farás herdá-la. Nesse momento em diante, ninguém questionou a liderança de Josué depois da morte de Moisés. Gente, isso aqui é muito lindo, porque hoje nós temos os achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que deve ser feito desse jeito. Não, havia um capitão, havia um comandante, havia um líder que tinha intimidade com Deus. Repare na sua liderança se ela tem intimidade com Deus, porque se tem intimidade com Deus, você pode se achar lutando contra o próprio Deus. Nunca questione uma direção da sua liderança, espere. Veja se vai dar certo ou não. Veja se vai dar resultado. Então, quero lhes dizer que Deus está procurando pessoas através das quais Ele possa fazer o impossível. E às vezes, irmãos, é muito triste constatar que nós somente planejamos aquilo que podemos fazer por nós mesmos. E o sobrenatural, né? E aquilo que Deus pode fazer através de nós. Muitas coisas poderosas, inclusive mudar a história da nação brasileira e colocar os pés no pescoço de todos os inimigos de Deus, de todos os inimigos da igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor reina sobre as nações. O Senhor é dono do ouro e dono da prata, o Senhor é o dono da riqueza, o Senhor é o cabeça da igreja. Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para nos dar uma vida de santidade. Então, quero repetir essas perguntinhas que eu venho fazendo em quais áreas você está conseguindo fazer coisas
por causa de sua influência? Quais áreas você está conseguindo fazer coisas, colocar de pé projetos por causa da sua influência? Quando uma pessoa tem muita influência, ela pode fazer muitas coisas. Quando nós não temos influência, nós só fazemos poucas coisas e vamos nos contentar sempre com poucas coisas. Por quê? Porque a nossa influência não é grande. Quando você solicita, quando você compartilha algum projeto na sua igreja local, você tem a adesão de todos? O coração da igreja está alinhado com o seu coração, prezado pastor, prezado líder, prezado bispo, prezado apóstolo. Perceba se o coração das pessoas está alinhado com o seu coração. Porque se o coração da igreja estiver alinhado com o coração da liderança principal, certamente nós entraremos na terra prometida. Então veja aqui, em Josué 24, do versículo 14 até o versículo 18, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Isso aqui é a consagração pessoal, isso aqui é a purificação, isso aqui é a limpeza, isso aqui é colocar Deus em primeiro lugar. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Não fique em cima do muro. Ou serve a Deus ou não serve. Né? Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses em que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vírgula. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está nessa saga, nessa trajetória, valorizando a família, valorizando a sua esposa, valorizando seus filhos, sendo discipulador da sua casa, sendo discipulador da sua família. Olha que coisa linda, o perfil desse líder que é influente. A sua família está em primeiro lugar. Abaixo, claro, do relacionamento com Deus. Isso aqui é lindo. Porque se você colocar a comunidade em primeiro lugar, sofre a comunidade, sofre a sua família. Mas se você colocar a sua família em primeiro lugar, sua família é abençoada e a comunidade é abençoada também. Veja, estou em Josué 24. Então, respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele quem nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, que fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra, porquanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué 24, 14, 15, 16, 17 e 18. E na nossa percepção, ao acompanhar o transcorrer aí da história bíblica, é que eles falaram da boca para fora, talvez incentivados por Josué, motivados por Josué, né? Mas na verdade o coração deles estava longe de obedecer e eles colheriam os frutos amargos, né? De andar distante e fora dos caminhos de Deus. Então veja bem, quando um líder coloca a sua família em primeiro lugar, a igreja é beneficiada, a comunidade é beneficiada, todos são beneficiados. Por quê?
porque a família é a nossa primeira célula. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, recapitulando, quando um líder coloca a comunidade em primeiro lugar, tanto a família quanto a comunidade sofrem. Veja bem, sendo um líder onde a influência deveria começar, uma boa resposta pode ser encontrada na vida de Josué. Para ele, assim como para tantos outros líderes que desejam causar impacto para toda a vida, tudo começa na minha casa. Porque se você não sabe cuidar bem da sua própria casa, como é que você vai cuidar da igreja de Deus? E Moisés entregou essa chave para Josué. E Josué pegou essa chave e entregou para Caleb. Antes de qualquer outra coisa, Josué assumiu a responsabilidade pela vida espiritual da sua família. Seja veja que coisa tremenda. Seja líder da sua casa, seja líder da sua família. Veja os valores de Josué no que se refere à sua liderança. Família, certo? Deus em primeiro lugar. Depois, família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a família. Irmãos, pastores, líderes, a liderança de Josué sobre a sua família era maior que a sua liderança sobre o país, ou seja, sobre as 12 tribos. Pode parecer irônico, mas quando um líder coloca sua família em primeiro lugar, a comunidade se beneficia, os membros da igreja são beneficiados, os nossos líderes que estão abaixo de nós, todos são abençoados. Quando um líder coloca a comunidade em primeiro lugar, tanto a família quanto a comunidade sofrem muito, porque a cadeia, a hierarquia está invertida. Começar em casa, começar na nossa família, é o segredo para nós atingirmos os outros de uma maneira poderosa e de uma maneira positiva. Josué ganhou credibilidade para liderar toda a casa de Israel, porque tinha suas prioridades no lugar certo e conduzia sua casa de maneira adequada. Nós estamos conduzindo nossa casa, nossa família de maneira adequada. Nossos filhos têm causado alegria ao nosso coração ou causado vergonha e dor? Nós estamos preparando as futuras gerações, começando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. Não esqueça que Deus é Deus de descendência, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus de descendência. Então, conduza a sua casa de maneira adequada. Independentemente do que os outros tenham feito, Josué não seguiu a multidão. Nem sempre a maioria está com a razão. A maioria zombou de Noé e foram sufocados pela enchente daquela época. A maioria levou Jesus à cruz do Calvário. Então, não se iluda com a voz da maioria. Nem sempre a maioria tem a razão. Então, quero deixar aqui bem claro. Independente do que os outros tenham feito, Josué não seguiu a multidão. Quem foi que Josué seguiu? Moisés. E quem Moisés seguia? O Senhor. Quando Josué se levantou diante do povo e declarou que, independente daquilo que o resto do povo tivesse feito, ele estava decidido a seguir ao Senhor. Ele não estava blefando,
não estava fazendo propaganda de si mesmo. Creio que ele pensava exatamente daquela maneira. Eu quero servir ao Senhor até os últimos dias da minha vida. Família em primeiro lugar. 40 anos depois, Josué está pronto. E nós estamos detalhando o perfil desse homem de Deus. E que devemos aprender com ele, porque deve ser o perfil do líder, que tem influência, muita influência, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Quando o povo disse que seguiria a Deus, Josué fez um teste e alertou. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é um Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Isso aqui é um chamado à perseverança, é um chamado a não sair do caminho, é um chamado a ser fiel. Josué 24, versículo 19 e 20. Então quero deixar claro, Josué não seguiu a multidão no começo da sua carreira. Quando os espias se rebelaram contra Deus e Moisés, e também não foi com o povo no final de sua tarefa. Ele liderou sua família com integridade e encorajou-os a fazer o que era certo. Não se deixe levar pelo bizu daqueles que se opõem aos desafios de Deus. Não se deixe levar pelo bizu. A Bíblia diz que os espíritos se atraem. Sempre uma pessoa que tem malignidade no seu coração. Sempre uma pessoa que fomenta a divisão na igreja. Tem sempre aqueles aliados. Não é verdade? Exemplo de família. Josué foi exemplo de liderança, uma liderança cheia de fé, como um pai. Já conversamos, irmãos, sobre o tipo de vida que Josué levava. Uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida de obediência. Esse é o perfil desse líder de influência. Para a saúde de uma família, nada poderá substituir o modelo de um líder espiritual desse calibre. Sua família aguarda ver os exemplos. Quais exemplos que a sua família quer ver em você? Sua família quer te ouvir orar com frequência. Você ora com frequência. Sua vida é uma vida no altar. Sua vida é uma vida de oração, de clamor, de súplica. Sua vida é uma vida de intercessão. É isso que a sua família quer ver em você. Sua família quer ouvi-los conversar sobre as coisas de Deus, sobre os planos de Deus, sobre a vontade de Deus. Sua família está olhando para você. Você quer ser realmente um líder de influência? Sua família quer vê-los compartilhar sua fé com outras pessoas, ou seja, evangelizar, pregar, falar do amor de Deus, falar das grandezas de Deus, falar do poder de Deus. Sua família quer vê-los colocar Deus em primeiro lugar na área das finanças. Você é um dizimista fiel, você é um ofertante, você entra com o coração rasgado diante dos desafios, ou você é aquele líder que só dá migalhas e não é generoso para com Deus? Se você é generoso para com Deus, você semeia, você jamais terá ciúme e inveja daqueles que são prósperos, porque há prosperidade na casa daquele que investe no reino de Deus.
E é uma pena que nós temos vários invejosos do reino de Deus. Invejosos que ficam ali caçando a sua bênção, a sua prosperidade. Quando é que surgem os invejosos? Quando nós começamos a enriquecer. Olha o que aconteceu com Jacó. Os poços, a água naquela época valia mais do que o ouro. E os filisteus tiveram inveja de Jacó. Sua família quer acompanhá-los nas visitas feitas aos menos afortunados. Visite o pobre, visite o rico, visite o necessitado. Converse com os ricos, converse com os necessitados, converse com os pobres. Sua família quer vê-los crescer mentalmente e espiritualmente. Sua família quer ver você sentir seu profundo amor e compromisso de um para com os outros. A família em primeiro lugar. Sua família quer perceber seu relacionamento íntimo com Deus. Se você tem uma família, quero encorajá-lo, encorajá-la e colocar a sua família em primeiro lugar em sua liderança. Não há melhor legado que a influência positiva de um líder sobre a sua família. Um maravilhoso exemplo desse tipo de influência pode ser encontrado nos primeiros anos da história americana, de Jonathan Edwards. Esse notável pregador, no início do século XVIII, e sua esposa Sarah, deixaram um enorme legado baseado na sua influência. Entre seus descendentes, podemos destacar 13 diretores de escolas, 65 professores, uma centena de advogados, incluindo o deão de uma faculdade de direito, 30 juízes, 66 médicos, incluindo o deão de uma faculdade de medicina, 80 ocupantes de cargos públicos, entre eles 3 senadores, 3 prefeitos de grandes cidades, 3 governadores, 1 vice-presidente dos Estados Unidos e 1 controlador do Tesouro Americano. Que família impactante! E a sua descendência? Qual o caminho que ela está tomando? Seus filhos? Qual caminho seus filhos estão tomando? Você quer realmente impactar sua comunidade, sua igreja, sua área, seu setor, seu distrito, sua célula, seu país, seu mundo? O lugar para você começar é a sua família. E Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está realmente colocando a sua família em primeiro lugar? Esperamos que sim. Esperamos que essa palavra seja bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Esperamos que essa palavra cause uma profunda transformação na sua mente, no seu coração, na sua alma e no seu espírito. Que você seja uma liderança de impacto. Que você esteja ao nosso lado para causar as mudanças necessárias na nação brasileira. Deus quer nos levantar como justos nessa terra. E somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Aguarde as próximas aulas, as próximas ministrações. Por favor, entre no YouTube do apóstolo Ari Caetano. Sabe, lá tem várias mensagens,
vários finais de jejum de 40 dias, com assombrosa e impactante presença da glória de Deus. Vai lá, dê o seu like, aperte o sininho. Se você gostou, diga que você gostou. Se não gostou, diga que você não gostou. Mas quanto mais a adesão do povo de Deus, em especial daqueles que são agregados ao Ministério da Comunidade, mais você me ajuda. E mais a nossa página tem alcance. Eu ainda não cheguei às 1000 pessoas, apesar da comunidade ter milhares de membros. Então eu quero pedir esse apoio, pedir essa ajuda, né? Lá nós temos várias ministrações para as mulheres. Inclusive estamos escrevendo, para lançar agora, já está na gráfica, o livro sobre a Rainha Esther, que foi resultado de ministrações das lives às segundas-feiras. Nós estamos esperando melhorar de saúde para retomar esse trabalho também. Que temos aí ministrações sobre Esther, sobre Miriam, sabe, que alcançaram mais de 1000 visualizações. Mais de 4.000, 5.000 mulheres assistindo a ministração no nosso Facebook, né? Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu quero continuar lutando para ser um exemplo e um referencial para todos vocês. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre, sempre sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus filhos. Em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau. Deus abençoe a todos.